Então, pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo? Uhum. Vamos lá, deixa eu ver quem está nessa aula aqui de hoje. Tem bastante gente, gostei de ver. Qual o Lucas que está na minha aula? Lucas 601. Só tem você de Lucas na turma, eu quero outras que tem 2 ou 3 Lucas. Esse iPhone de Joaquim. Quem é Joaquim? Vení, Martina. Quem é Joaquim? Computadora. ¿Por qué dice Camute? Dale, Dalmiro. Ei, tio, Oi, tudo eu sou bem? aquele amigo do Caleb. Hum? Eu sou aquele amigo do Caleb, o Joaquim. Tá. É porque eu não tinha visto você aí. 601. 600 Não, eu sei, 601, ok. Mas eu não tinha visto você, por isso que eu perguntei. Bom, tem aqui The Best Rent a Car, quem é? É Martina? Esse melhor aluguel de carros é Martina, né? Sim. Ok. Deixa eu ver quem mais eu não vi aqui. Então, galera, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Beleza. Bom, então, essa aula está sendo gravada, tá? Então, é importante todo mundo saber que eu estou gravando a nossa aula. Gostei de que hoje veio bastante gente, né? Tá bem legal. Gosto, assim, que estejam bastantes alunos na turma, né? É bom falar com os outros colegas para todo mundo aparecer. Na semana passada, só tinham 4 alunos, então ficou uma coisa assim, poxa, pouca gente e tal, podia estar todo mundo na sala de aula. Mas hoje vieram mais pessoas, isso é bacana. A gente está trabalhando com um gênero textual bastante interessante chamado resumo. Tá? É um gênero textual normalmente fácil de se trabalhar, não é um gênero textual difícil, tá? Não é um gênero textual que exige assim muito trabalho da gente, mas tem que ser feito com muito cuidado. Né? O que é um resumo? Na semana passada, a gente assistiu, a gente viu, a gente leu juntos um texto sobre a importância da representatividade, não foi isso? Lucas, que estava na minha sala, Júlia Machado, a gente falou de representatividade. Né? Então, a gente falou sobre a Oprah Winfrey, né? Tinha lá, falei um pouquinho da história dela e tudo mais. Então, a gente falou um pouco sobre o poder que a representatividade tem nas nossas vidas, quando a gente se sente representado por uma pessoa que está fazendo alguma coisa que para nós significa muito, né? Então, hoje eu venho falando um pouco sobre resumir, sumarizar, ou seja, quando a gente pega um texto grande, né? Por exemplo, todo aquele texto que a gente leu sobre a Oprah e tudo mais, falava sobre o quê? Qual era o resumo daquilo ali? Representatividade. A importância de se sentir representado na figura do outro, né? Então, resumir, fazer um resumo é isso, é a gente pegar o máximo de informações de um texto e fechar aquilo ali em coisas pequenas, sem dar informações, sem acrescentar informações e sem dar opiniões sobre o que você pensa a respeito do texto. Ou seja, você apenas está fechando, tá? Por exemplo, quem já assistiu aí a algum filme ou algum desenho ultimamente que eu pergunto qual é o resumo disso? Facilmente você vai me dizer em poucas frases, em poucas palavras, qual é o resumo desse filme que você assistiu. Lucas, eu sei que você lê bastante. Qual foi o último livro que você leu? Cadê Lucas? Está sem áudio. Vai lá. Já liguei seu áudio. Qual foi o último livro que você leu, Lucas? Diário de um Banana. Consegue? Adoro. Putz, Diário de um Banana, eu gosto muito. Eu gosto muito. Ok, então a gente vai se identificar. Me dá um resumo desse livro. Basicamente, o diário de um garoto, e nesse diário se passam 2 anos. É a história de um garoto que acontece na escola dele.
é tudo que ele passa ao longo de 2 anos, não é isso? Então, pronto, resumiu para mim o Diário de um Banana. Mas vamos lá, ficou um pouco seco esse resumo. As coisas que se passam na história dele ao longo de 2 anos são coisas tristes, coisas engraçadas? Como é que é Engraçado. isso? Você tem que fazer com que eu tenha... Vamos imaginar que eu nunca li o Diário de um Banana. Vamos lá, Lucas. Me convence a ler um Diário de um Banana. Faz um pequeno resumo e me convence. Por que eu deveria ler? Diário de um Banana é um livro de comédia, onde tem um garoto chamado Gregory. Ele conta as histórias dele ao longo de 2 anos, a escola, Natal. É bem engraçado. Ok. E tem uma história sobre um queijo, não tem? Aham, Toca do Queijo. Toca do queijo. Então, o que acontece? Isso é fazer um resumo, né, de toda uma história. Né? Então, você está fazendo o quê? Unindo o máximo de informações pequenas para me dar a respeito daquele assunto, no caso do livro Diário de um Banana. Né? Então, o resumo ele pode ser elaborado a partir de um texto, né? Opa, tem um celular aí que está vibrando, vou pedir para botar ele no não vibratório. Ele pode circular a partir de um texto não verbal. O que é um texto não verbal? Uma imagem, né? Texto não verbal, texto que não tem palavras escritas. Então, você pode olhar uma imagem e resumir. Lembra que na semana passada, quem estava na minha aula de semana passada, eu pedi, quando eu coloquei a imagem da Oprah Winfrey, eu perguntei quem é e o que vocês sabem sobre ela. Era um resumo. Tudo que vocês iam me dizer a respeito dela era um resumo, porque você ia me dizer, olha, ela é a Oprah, ela faz isso. Então, você resumiu pela imagem quem é aquela pessoa. Isso é fazer um resumo. Pode funcionar a partir de um texto oral, que foi o que o Lucas acabou de fazer. Quando eu pedi para ele me convencer a ler o Diário de um Banana, ele fez um texto oral para me dar ideias sobre o Diário de um Banana. Então, ele foi lá e resumiu aquilo ali tudo. Né? Ou pode servir também para a divulgação de um evento ou um produto cultural, né? Sem necessidade de um texto escrito como referência. Ou seja, a gente faz um resumo de alguma coisa, né? Apenas dando informações. Eu não dou spoiler, por exemplo. Galera que dá spoiler de filme, de livro, não façam isso, não é legal. Né? Eu faço um resumo. Olha só, pensa aí num filme que você nunca viu e tem vontade de ver. Aí você vai me perguntar, Moisés, como é que é esse filme? Você já viu? Vi. Aí eu vou lá e te dou um resumo do filme. Mas eu não vou te falar o que acontece com o personagem tal. Eu não vou te falar que no filme do Vingadores Ultimato, Tony Stark morre. Opa, foi mal. Né? Eu não ia poder falar que ele morria. Agora tudo bem, já tem mais de um ano, o cara já morreu, a gente já sabe. Mas eu não poderia dizer que o Homem de Ferro morre. Né? Então, assim, o resumo é eu dar, olha só, Vingadores Ultimato se passa 5 anos após o momento em que o Thanos estalou os dedos e pulverizou metade do universo, e os Vingadores encontram um meio de resolver tudo. Pronto. Pronto. Eles encontram a máquina do tempo para resolver, um meio de voltar no tempo para resolver tudo. Pronto, eu estou resumindo a história. Tá entendendo? Então, isso sem dar spoiler, sem contar o que de fato está acontecendo. Mas, para fazer o resumo, eu preciso o quê? Conhecer as informações daquilo ali. Eu não posso dar um resumo sem saber o que é. Né? Então, eu preciso saber. Para poder dar um resumo, eu preciso saber quais são as informações presentes naquele texto, naquele filme, naquela imagem. Não dá para eu dar um resumo se eu não conheço o assunto. Beleza? Ô, professor, Manda. Davi tá me perguntando no WhatsApp onde eu achei o Zoom de redação. No plano de aula Na da plataforma. escola, na plataforma. Deixa eu falar com ele aqui. Então, como é que vai funcionar, né, toda essa questão? A gente, para fazer o resumo, vai ter que participar, né, de conhecimento do assunto. Tá? Essas Tio, tá dando informações... delay. Todo mundo ou só você tem delay? Não sei. Ah, é todo Vai- Não, mundo. porque eu saí da página. Não, tá mais ou menos. Ah, tá. Bom, eu vejo todo mundo assim tranquilo, não tenho nenhum delay de ninguém. Se vocês têm algum delay meu, é mais fácil sair e voltar. Tá. Então, o que acontece? Quando eu falo de um resumo, as informações que eu tenho que ter a partir do resumo, elas podem ser obtidas através de uma entrevista com uma pessoa especializada ou de pesquisa em outros textos. Né? Vamos falar de um resumo de um livro.
né, eu vou fazendo pesquisas a respeito daquele assunto para poder fazer um resumo sobre ele. O resumo ele vai circular em diferentes áreas. Pode ser na escola, né, pode ser um resumo escolar, pode ser um resumo acadêmico, ou seja, universitário, que é conhecido como abstract, né, pode ser um resumo jornalístico, né, pode ser relacionado ao universo cultural, ou seja, cinema, literatura, né, e o contexto ele vai ser determinante, né, para as particularidades do resumo. Ou seja, se eu tenho um resumo escolar, ele acontece de uma forma. Se eu tenho um resumo acadêmico, ele tem outra estrutura. Então, cada tipo de resumo tem a sua estrutura para acontecer. Tá? Professor, Fala. você vai fazer algum dia, sabe aqueles livros que você mandou? Negócio de Diário do Banana? Então, esses os livros da escola eu vou começar Você a vai cobrar perguntar. deles nos meus trabalhos. Ah, entendi. Tá? Eu vou começar a cobrar, porque como a gente não teve a Literarte, infelizmente, foi uma pena, porque ela é tão legal. É porque eu pensava que você nem ia fazer, tipo, você ia deixar. É porque eu li, né? Não. Eles vão chegar nas vidas de vocês através dos meus trabalhos. Tá? Então, assim, eu posso pedir um resumo de um livro, né? Eu posso trabalhar em cima disso, tá bom? Mas, de fato, todos os livros que vocês receberam vão ser trabalhados. Tá? Então, assim, até aqui, sobre resumo, alguma dúvida ou tudo bem? Todo mundo tranquilo? De verdade? Uhum. Então, tá Tá show. bom. Então, olha só. Com relação às estruturas, os resumos escolares são escritos com a finalidade de retomar conceitos para fixação em consulta. E é uma ferramenta muito comum, né, e muito usada para entender conteúdos. Por exemplo, se eu peço a vocês para pegar o conteúdo do bimestre passado e fazer um resumo sobre ele, fica muito legal para você conseguir estudar sem ter problemas e sem precisar ler toda a apostila, né? Basta você simplesmente ler o resumo, né? Isso já ajuda pra caramba, tá? Já é de grande ajuda para quem está precisando estudar. Então, assim, fazer uma leitura de resumo é muito bom, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Resumo escolar? Resumo de artigo acadêmico, também chamado de abstract. Como é que funciona esse resumo? Ele é escrito pelo autor do artigo. Por exemplo, eu sou professor, né, tenho que escrever algum resumo de alguma coisa do meu trabalho, da minha graduação, né, de alguma coisa que eu fiz, e eu vou lá Professor, posso fazer só mais uma pergunta? Por favor, vai lá. É porque eu esqueci de falar. Esse Diário do Banana já é pra ter acabado? Não, o Diário de um Banana, se eu não me engano, ele é a leitura do segundo bimestre, né? Ah, então eu não acabei ainda não. Não, você tem até o fim do segundo bimestre para acabá-lo. Quem é que está perguntando? É Pedro Zion? É. Ah, tá. Porque você não está aparecendo na câmera, eu não estou vendo. O Zoom não coloca você. Quando você fala, quando você aparece na câmera que você vai perguntar, você fica em primeiro plano, aparece logo. Como tem muitos alunos, aí se você tiver sem câmera e falar, eu não sei quem está falando. Então, se deixar a câmera, fica mais fácil também. Então, no caso do resumo acadêmico, né, ele pode ficar no início da obra, né, ou pode ficar em bancos de dados de artigos online. Tem aí, por exemplo, o Google tem uma parte só para artigo científico. Na Google, chama-se Google Acadêmico. Né? Se você entra lá, só vai ter artigo científico. Então, é bem legal. E aí tem os resumos deles lá, quando você abre os artigos. Né? Quando você vê um resumo, no caso de um resumo acadêmico, o que ele tenta fazer? Ele tenta te dar uma ideia do que você vai ler dentro desse artigo, dentro desse texto. Um artigo científico pode ter 20, 30 páginas. Então, pelo resumo, você já sabe tudo que você vai ler. E aí você vê se você tem interesse em ler aquilo ali ou não. Tá? Sites especializados, guias culturais, contracapa de publicação, também apresentam resumos para mostrar para o leitor na escolha de um livro, de um filme, de um evento. Sei lá, se você vai a um cinema, né? Você vê lá um filme em cartaz. O que vai ter ali? Um resumo do que aquele filme apresenta. E você vai, quero ver esse filme porque isso aqui é legal. Comprei um livro, eu cheguei na livraria, vi um livro.
Sabe quando você abre o livro que ele tem uma contracapa? Aham. A contracapa tem um resumo do que o livro apresenta. E aí você vê se você tem interesse ou não de comprar aquele livro, tá? E agora é muito comum também a gente encontrar resumo em páginas online, né? Antes de você ler um texto jornalístico e tal, você já tem um resumo, porque assim você seleciona se você tem interesse em ler aquilo ali ou não. Ou seja, resumindo, resumo é um texto relativamente curto, elaborado a partir de um evento ou de um texto já existente. Nele, as informações se apresentam de maneira organizada, sem detalhamento nem opiniões. Tranquilo até aqui? Professor, Fala. sabe aquele jornal lá dos Estados Unidos que é, eu esqueci é dele, alguma coisa York Times? New York Times. Aí eu lembro que tinha uma página que era em português que dava para ver as notícias. Porque em inglês eu não, sei lá, não dava pra, eu não entendia muito. Aham. Aí Mas tinha fala, tinha resumido. uma parte em português, fala de novo, por favor. Tem uma parte em português meio que resumida. Ah, ok, ok. Sim, é muito comum de alguns jornais, sobretudo jornais estrangeiros que fazem tradução, eles fazem um resumo traduzido para ver se você vai ter interesse em ler aquela notícia ou não, especialmente porque ela está em outro idioma. Então, assim, será que vai ser interessante para mim, tipo, tentar ler aquilo ali em outro idioma que não é o meu? Tá entendendo? Então é comum, isso aqui que você está falando é uma coisa muito comum, né? Você pega jornais em outros idiomas e eles vêm com resumo em português, né? Para ver se você vai ter interesse ou não. Tranquilo até O aqui? jornal é muito melhor do que o do Brasil. Eu gosto de jornais em geral, então não me importando se ele vai ser do Brasil ou dos Estados Unidos. Não, mas é porque eu gosto mais da notícia que tem lá. Ah, entendi. Mas aí que tá. Você tem que pensar no seguinte: as notícias que tem lá geralmente são sobre qual lugar? Ou quais lugares? Estados A maior Unidos? parte do tempo são sobre os Estados Unidos. Tem algum problema nisso? Não, tá tudo bem. Mas considerando que a gente mora no Brasil, é legal a gente se informar sobre o nosso país. Quando um jornal como o The New York Times vai dar uma notícia sobre o Brasil, essa notícia é muito resumida. Tá entendendo? Não é a notícia tipo com toda a carga de informação possível. A reportagem não tem toda a carga de informação possível, né? Então, assim, é legal a gente ver uma notícia e ler uma matéria sobre o nosso país, que a gente se informa mais aqui também, né? Então, é óbvio que The New York Times é legal? Eu gosto muito. Eu tenho algumas leituras, assim, de jornais internacionais, por exemplo. Eu gosto de ler The New York Times, eu gosto, The Guardian, né, que é britânico, eu gosto. O País também, que é um jornal espanhol também é muito bacana. Corriere della Sera, que é um jornal italiano também é muito legal. Então, assim, a gente vai ter vários jornais bacanas, mas quando der informação sobre o Brasil, não vai dar uma informação sobre Búzios. Tá entendendo? Só se for uma informação sobre Búzios, assim, de expansões internacionais. Do contrário, você não vai ler sobre a sua cidade. Então, você não vai saber. Você vai saber o que acontece lá nos Estados Unidos, mas não vai saber o que acontece em Búzios, que é onde você mora e tem que saber o que realmente está acontecendo. Tá entendendo? Então, possivelmente, se eu perguntar para você se você está lendo, né? Vamos imaginar que você está lendo e tal. Eu pergunto, poxa, qual é o número de infectados pelo coronavírus nos Estados Unidos? E você me fala, são tantos mil. E em Búzios? Não sei. Peraí, você sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, sabe o que está acontecendo em Búzios? Tá entendendo, Pedro? Não, eu Mas, entendo. Eu vejo às vezes, eu não sou viciado, tipo. Eu vejo mais no Brasil, mas eu prefiro de lá. opa, ok, entendi. Olha só, lá no material de vocês, no livro de vocês, tem um link que é legal para vocês pararem e verem depois, que é de uma aula da Débora Aladim. Eu vou deixar isso para vocês, né, explicando sobre como fazer anotações e resumos de maneira eficiente. Ou seja, como é que eu faço isso de uma maneira prática, né, que vale a pena eu realmente fazer. Tá? Então, eu vou recomendar a vocês depois que deem uma olhadinha nesse vídeo dela, da Débora Ladim, tá? Que é uma estudante bastante, na verdade agora já é acadêmica,
ela é bastante voltada assim para canais de ajuda, como fazer um resumo, como escrever um texto ou algo assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a, a tela, porque se eu conseguir compartilhar, eu vou compartilhar o áudio, perdão. Ok, acho que agora todo mundo vai poder ouvir. Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo que eu tô super animada, que é um vídeo sobre métodos de escrever, de fazer... Espera aí, mais ou menos ou tranquilo? Pra mim tá meio baixo. Tenta aumentar um pouquinho o seu áudio. Júlia, você também tem um gato que fica passando na sua frente? Eu também tenho um, assim, eu entendo você. Aqui, o meu tá bom, tá meio alto. Ó, vou ligar de novo. Anotações na aula, porque assim, são coisas que têm me ajudado bastante, que eu queria muito compartilhar com vocês. Eu pesquisei na internet bastante métodos desses assim que os psicólogos fazem, que as pessoas que estudam o nosso cérebro fazem, bem chique, bem fino, bem científico, sabe? E assim, eu trouxe elas pra vocês e eu testei várias delas e tem me ajudado bastante, tem sido muito produtivas. E o primeiro método que eu pesquisei é o método de esboço, o método de tópicos, no qual você simplesmente escreve um título e depois você escreve subtópicos, bolinhas, estrelinhas, florzinhas. Você escreve um tópico e a respeito disso você vai fazendo pequenos subtópicos. Outro método que eu pesquisei é o método de um psiquiatra alemão, não sei, de um profissional aí da área da saúde chamado Cornell. É um método no qual você divide a sua folha de caderno em 3 partes. Uma das colunas vai ser a coluna de notas, onde você vai fazer a anotação da aula. Pode ser pelo método de esboço, pelo método de tópicos ou por qualquer método que você goste de escrever. Na outra coluna do lado, você escreve perguntas, palavras-chave, uma fórmula que você tenha que decorar. E aí, na coluna de baixo, vai ser a coluna de resumo, onde você vai resumir em poucas linhas todas as anotações que você fez na página. Então, assim, é muito boa essa coluna de resumo, porque na hora de estudar, se você tiver com pressa, é só você ler o finalzinho de cada página do seu caderno que você vai se lembrar basicamente de toda a matéria. E baseado no método Cornell, eu também fiz um esboço que eu acho que tem sido muito bom pra mim, que é sobre perguntas e respostas. Não só perguntas que você faz pra se questionar, pra você estudar, mas perguntas, dúvidas que você realmente tenha sobre a matéria. Então você pega uma folha e divide em 2, que são as perguntas e as respostas. E também, além de uma coluna de perguntas e respostas, uma coluna de conceitos e fórmulas e quando elas são usadas. Então, por exemplo, uma data. Essa data é o quê? É o dia da independência. Uma fórmula. Quando que eu uso essa fórmula? Pra calcular a velocidade. Uma palavra, o que essa palavra significa? Isso. E também na área de português tem me ajudado bastante fazer uma coluna com os meus maiores erros gramaticais. Uma espécie de dicionário, assim. Então, às vezes, eu errava muito como se escreve uma palavra. Aí eu escrevo a palavra errada e a palavra certa. Porque aí toda vez que eu me perco, eu volto naquele mini dicionário que eu fiz e me lembro de como que escreve aquela palavra. O outro método que eu tenho é um que eu chamo com muito amor e carinho de método Homem-Aranha. É um método cheio de setas, cheio de sinais, cheio de desenhos, é basicamente uma teia de informações, por isso que é o método aranha. E que basicamente é um registro que quase que só você entende, mas é um registro que faz sentido pra você. Então assim, você simplesmente segue o que você acha que faz um monte de seta, faz um monte de rabisco, desde que você entenda aquilo que você tá escrevendo, tá ótimo. Então assim, esse método é mais rápido de fazer, porque não é um método que tem que ser bonitinho, que tem que ser bem feito, é um método que você pode fazer na confusão mesmo, e é um método que funciona pra muita gente, que ajuda muita gente a resumir a matéria em um simples desenho, uma simples seta, uma simples relação de uma coisa com a outra. É uma coisa que muita gente gosta de aplicar. Eu particularmente não gosto, mas eu sei que muita gente usa disso e faz muito sentido. E muito parecido com o método Homem-Aranha, tem o mapa mental, que é a quarta forma de escrita que você pode ter, que é simplesmente você pegar uma folha em branco, desenhar no meio da folha um círculo, e aí dentro desse círculo você escreve o tema principal. Por exemplo, Revolução Francesa. Então você começa a fazer a sua própria teia. Você escreve, faz várias ramificações, igual uma árvore mesmo, escrevendo várias fases da Revolução, várias informações de cores diferentes. Essa é a parte importante do mapa mental. Porque como vai virar um desenho, você vai fazer de cores diferentes, você vai estudar por aquilo, na hora da prova você vai lembrar das coisas, por exemplo, o que estava em vermelho são as características da Revolução Francesa, o que estava em azul são
as características dos jacobinos e dos girondinos. Então, assim, é uma coisa que é muito bom para quem tem memória fotográfica, para quem se lembra bastante do que vê, melhor do que as coisas que lê, melhor do que as palavras no livro, se lembra muito melhor de imagens, de desenhos e tudo mais. Mapas mentais ajudam bastante. Quando a matéria é muito densa, tem muita informação, você simplesmente resume ela num mapa mental, fica muito mais fácil. E o último método é o método preguiçoso de cantos, basicamente, que é o método de quem só escreve nos cantinhos das coisas. Então, por exemplo, você não gosta de escrever no caderno, de fazer um registro, não tem problema, você pega o seu livro didático e nos cantinhos do livro você escreve as anotações, as informações extras que o professor passa. Ou então, uma coisa que tem me ajudado bastante é quando o professor é daqueles professores que passa a matéria em slide. Então, eu peço pro professor enviar os slides e aí eu imprimo os slides e simplesmente escrevo as anotações dele nos cantos. Ou então simplesmente copio a informação do slide e depois puxo setinhas e escrevo anotações baseadas naquilo que o professor falou. É muito menor, é muito mais fácil, mais rápido do que você escrever um resumo grande ou fazer um registro muito grande, copiar tudo que o professor fala. E é um método que ajuda muita gente que tem pressa para aprender e realmente não tem tempo de ficar fazendo longos mapas mentais, escrever nos cantinhos mesmo, e tem muita gente que gosta muito disso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tiver outro método de escrever, outra forma de fazer anotações, não se esqueça de comentar ela aqui embaixo. E se você gostou, não se esqueça de dar me piate nesse vídeo e de se inscrever no canal clicando aqui embaixo. Se você quiser me mandar um presente, uma cartinha, também pode mandar pra minha caixa postal que vai estar aqui na descrição. E muito obrigada pela paciência pra você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Então, o que a gente vai pegar com esse vídeo aqui? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Né? O que a gente vai pegar com esse vídeo aqui? Maneiras, né? Deixa eu fazer um stop share aqui rapidinho. Todo mundo me vendo? Tranquilo? Sim, beleza. O que a gente vai aprender a partir desse vídeo, desse trabalho? Né? A gente vai começar a entender de que maneiras a gente pode trabalhar o resumo, de que formas a gente consegue fazer com que o resumo ele funcione para nós. Né? Então, isso é essencial, porque a gente vai entender um pouco melhor, um pouco mais e um pouco melhor, como é que o resumo, de fato, né, ele funciona, as diferentes maneiras e métodos que eu posso utilizar para trabalhar com o gênero textual resumo, né? Ou seja, tudo aquilo que vai ajudar. Bom, como eu falei, esse vídeo da Débora Ladim, ele está no livro de vocês. Ele aparece aqui nesse cantinho para saber, e aí quando você clica, você escreve aquele link ali, ou se você abrir o livro digitalmente, quando você tocar nesse link, ele vai te enviar para aquela página do YouTube, né, da Débora Ladim, explicando os diferentes tipos de resumos, qual deles pode ser, especialmente, o mais confortável, que talvez seja a parte mais importante para nós, entender qual é o tipo de resumo que se torna mais confortável para mim. Né? Eu, professor Moisés, quando eu vou fazer um resumo, eu sou... Lembra quando ela falou do cara que faz no cantinho? Que vai escrevendo no cantinho? Sou eu. Né? O meu segundo resumo favorito é o mapa mental. Eu adoro fazer mapa mental por causa das cores. Tá? Outro que me ajuda muito, que me ajuda não, desculpa, que vai me ajudar, que eu confesso que eu aprendi com o vídeo dela, foi esse de dividir a folha em 3 partes. Eu achei isso sensacional, eu nunca tinha pensado nisso antes. Fazer a divisão da folha em 3 partes e colocar pontos de pergunta, palavras-chave e um texto resumido no final. Achei isso sensacional, não sabia. Com certeza, vou começar a fazer muitos resumos assim. Tá legal? E vocês, que tipo de resumos vocês usariam? Qual é o melhor para vocês? Usaria o que dividiu a folha em 3. Mapa mental. Mapa mental. Mapa mental. Quem falou dividir a folha em 3 aí? Eu quem? Júlia Machado. Legal. Legal. Quem mais? Faria o quê? Sei lá, eu acho que prefiro mapa mental. Mapa mental. Mas mapa mental com cores diferentes ou tudo numa cor só? Com Cores diferentes. Cores diferentes, né? Porque isso ajuda a memorizar a questão, para quem é bom de visual com cor, dá super certo. Lucas, qual usaria?
Peraí, que eu não tô te ouvindo. Agora vai, fala. Eu fico entre o mapa mental e aquele de escrever no canto da folha. Pois é, escrever no canto foi minha vida na universidade. A gente ainda não tinha conhecido gente que explicasse vídeos legais assim na minha faculdade. Então, passei a minha vida, os meus livros ali de faculdade, tudo escritos no canto, uma bagunça. Então, foi a vida. Foi a vida, é a vida. Mas o mapa mental é muito legal. Quando eu aprendi a fazer mapa mental, eu fiz muito. Agora que eu vi essa questão das três, de dividir a folha em 3 partes, eu achei sensacional. Eu falei, ok, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Vai mudar a minha vida. Né? Aquilo que ele que fez, que ela dividiu, aquelas partes, Não entendi o quê? aquilo que ela dividiu a folha em 3 partes. É o click paper aquilo ali? Não, ela pode pegar, você pode pegar uma caneta vermelha e fazer, e depois só escrever. Ah, tá. Entendeu? Você não precisa necessariamente usar um leak paper para isso. Tá? Bom, observem que lá na plataforma virtual da gente, eu deixei um exercício sobre essa questão de resumo. Tá? Então, façam um exercício, né? Vão notar que ao longo do segundo bimestre eu vou liberando os gabaritos dos exercícios que a gente vai fazendo. Tá? Porque agora a gente não vai ter tempo de parar. Ótimo, ótimo, ótimo. Não precisa enviar para mim. A gente vai ter um pouco mais de independência e autonomia. Então, vocês sempre vão receber os gabaritos para poder comparar e ver o quanto vocês estão acertando. Se você sentir que está acertando bastante, é sinal de que você está bem. Se você sentir que está acertando pouco, é hora de começar a escrever no fórum de dúvidas ou chegar na sala de aula aqui virtual e falar das dúvidas que tem. Tá certo? Tá certo. Todo mundo comigo? Sim ou não? Sim. Sim? Então, beleza. Bom, alguma dúvida? Alguma questão? Ou todo mundo tranquilo? Essa atividade que você falou é no livro ou é no Google? Não. Qual atividade que eu estou falando agora? Eu coloquei na plataforma um material complementar. Ah, tá. Entendi. Eu coloquei na plataforma. Aquela Tem do lá negócio do Zika? Isso aí. Ah, tá. Essa aí da que fala do Zika vírus. Então, vocês podem simplesmente responder, não precisa imprimir a folha e tal, pode responder no caderno de vocês, eu vou liberar o gabarito e vocês vão ver as respostas depois. Sim. Certo? Ô, Gente, tio, a aula vai ter que horas? agora acaba. Agora? Você vai lançar esse gabarito provavelmente que dia? Ao longo da semana eu vou enviando. Entendi. Porque como a outra 600 tem aula na quarta-feira, não faz sentido eu enviar agora. Entendeu? Então eu espero passar as aulas das turmas. Tá certo? Tá certo. Então, galera, abraço para todo mundo. Vi bastante gente hoje, mas está faltando muita gente. Fala com o pessoal para vir semana que vem, tá bom? Qualquer coisa, fórum para tirar dúvidas, só escrever por lá. Então, Valeu, um B. abração para geral Falou, e Tony. até semana que vem. Tchau. Valeu! Fui. Valeu. Falou.